da nossa ministração, da ministração de hoje, é a incredulidade, a raiz de todos os pecados. Vou repetir, depois eu pergunto de você anote aí. A incredulidade, a raiz de todos os pecados. E o texto já citei. Eu vou fazer um teste com você, fica gravado, fica chato. Mas qual é o texto que eu falei? Não, o texto. Hebreus 3, versículo 7. Aí, igual que ele ficou atento que ele ficou aqui. Hebreus, mas está certo. Importa que ele está atento. Hebreus capítulo 3, do 7 ao 19. Fazer o contexto muito rapidamente, porque eu vou trabalhar dentro do texto, tá? Mas o contexto, que eu já falei para você várias vezes, o livro de Hebreus, que é um autor que não se conhece, ele foi escrito para combater a apostasia, a desistência do povo que estava querendo voltar para o judaísmo. E o livro de Hebreus, ele foi escrito para dizer assim: Jesus Cristo é superior. Aí o capítulo 1, Jesus Cristo é superior aos profetas, Jesus Cristo é superior aos anjos. E hoje, do 3, do 1 ao 6, que nós não vamos trabalhar, Jesus Cristo é superior a Moisés, tá? Aí quando chega no 7, aí ele diz que é cuidado com a incredulidade. Então eu quero começar que a incredulidade é a raiz de todos os pecados. Agostinho, o grande teólogo Agostinho de Hipona, ele diz diferente, eu não quis imitar exatamente ele. A incredulidade não é a raiz, esqueci como é que ele disse. A incredulidade, vamos ficar com a raiz mesmo, mas a raiz foi eu que coloquei, ele colocou outra coisa, Agostinho. Daqui a pouco eu tenho. Ok, então, esse texto ele foi escrito, essa parte que nós vamos trabalhar, para você não se apostatar, você se desviar, você retroceder, porque o povo, nesse contexto, está querendo voltar para o judaísmo, saindo de Jesus, que era algo melhor, e voltar para algo pior. E aí, por isso que esse livro de Hebreus foi escrito. E aí, como eu falei, Jesus é superior aos profetas, aos anjos, a Moisés, a Abraão, a Josué. Todo o tempo ele vai trabalhando isso. E quando você liga no de hoje, 7 dias, ele fala da incredulidade, que é a raiz de todos os pecados. Então todo pecado, ele tem a origem na incredulidade. Aí você pode me perguntar ou pensar assim: e o que é incredulidade? Pastor, você podia conceituar a incredulidade? Incredulidade é a falta de fé. E o que é fé? Fé é você crer nas promessas contidas na palavra de Deus. Fé é você crer que toda a palavra de Deus é decreto de Deus para a sua vida, e você vai tomar posse das promessas e você vai receber as bênçãos. Isso é que é fé. E fé não é pensamento positivo e não é você crer em qualquer coisa. Você precisa crer na palavra de Deus, somente isso. Isso que é fé, porque Deus só se responsabiliza pela palavra dele, outra coisa ele não se responsabiliza. Então, sem mais delonga, eu vou ministrar bastante quando chegar no 8, tá? Aí vamos ler logo o 7, daqui a pouco a gente vai versículo por versículo, só o 7. Hebreus capítulo 3, verso 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz. Então, como disse o autor está dizendo, que quando você lê a Bíblia, quando você medita, estuda, lê, é o Espírito Santo de Deus falando com você, é a voz do Espírito Santo. Eu mesmo já costumo brincar aqui. Você quer ouvir Deus falando com você? Leia a Bíblia. Você quer ouvir Deus falando em voz audível? Leia a Bíblia em voz alta. Quando você lê a Bíblia, é Deus, é o Espírito Santo de Deus ministrando ao teu coração, à sua vida, à sua casa, ao seu negócio e à sua família. Então, ouve a palavra de Deus, é o Espírito ministrando. No 7 ele enfatiza isso, só isso no 7. O Espírito de Deus está falando com você. Aí 8.
dia da tentação no deserto. Então, eu disse que no 8 eu ia comentar bastante. Então ele diz, quando o Espírito de Deus falar com você, não endureça o seu coração. E o que é endurecer o coração? É a incredulidade, é você não crer. Tem promessa e você não crê, você não acredita. Não, isso aqui é para todo mundo, menos para mim. E aí ele diz, não endureça o vosso coração, como aconteceu nos dias lá no deserto. Aí eu vou contar um pouco da história. Foi até bom que o Ivan já fez um bom prelúdio aí, sem combinar, né? O Ivan falou de algumas coisas que eu vou repetir agora, que você conhece a história bíblica. Deus tirou o povo do Egito, debaixo de mão forte, com muitos sinais, prodígios, maravilhas. No primeiro dia da saída já matou todos os primogênitos do Egito. Agora aprenda uma coisa, foi só os primogênitos? Não, primogênitos de todas as pessoas e de todos os animais morreram naquele dia. Foi uma grande mortandade. E aí o faraó inclusive perdeu seu filho, e todas as famílias que tinham primogênito, houve morte, houve luto, né, dos egípcios. E aí ele libertou o povo saiu, você conhece a história, e o povo chegou. Vou começar a ministrar com você agora, diga amém. Amém. Tem gente que não recebe a promessa, vai, você que está bem atento, é porque chega na porta da promessa, na frente da promessa, você falta fé, desvia e retrocede. Porque o povo caminhou, veja bem, era para caminhar 40 dias. 40 dias, para cada dia de incredulidade, se transformou em um ano. Diga misericórdia. Misericórdia. Cada dia que você murmura, que você não crê, que você é incrédulo, pode demorar um ano na sua vida. E o que aconteceu no deserto? O povo em 40 dias, eu vou contar para você aqui, o povo chegou. Eu quero apoio aí de outra pessoa para ler, Renato, da família. Em 40 dias eles chegaram na entrada de Canaã. A promessa é que Deus ia levar o seu povo para uma terra que emana leite e mel. A promessa para mim e para você, toque no irmão que está ao seu lado, diga: a promessa para você hoje é que Deus vai nos levar para uma terra que emana leite e mel. Você recebe, diga uma pessoa. Porém, ao cumprimento da promessa, você passa pelo teste do tempo, e no meio do teste do tempo tem um deserto. Diga misericórdia. Misericórdia. Então, se você for provado e aprovado no teste do tempo e no deserto, a promessa para cada filho de Deus é entrar numa terra que emana leite e mel. Se você medou e se você está entrando no deserto, eu te aconselho hoje: feche a sua boca. O que faz você entrar na terra que emana leite e mel é boca calada, é boca fechada. E aí o povo chegou na entrada de Canaã. Moisés mandou 12 espias. Você conhece a história, entre um deles os famosos. Quem são os dois famosos que voltaram com um relatório positivo? Que foi? Caleb e Josué. Caleb e Josué, Josué e Caleb. E tinha 10. E ele escolheu 10 de cada. As tribos eram 12. De cada tribo, príncipe, um líder. E aí, entre eles, Josué e Caleb. Chegaram lá na terra, voltaram com um relatório de morte, um relatório dizendo: eles são gigantes, nós somos comparados com ele como gafanhoto. Irmão, não interessa se você está enfrentando gigante, se você está enfrentando luta, se foi Deus que prometeu, ele é fiel para cumprir. Diga amém. Não importa se é gigante, se vai se levantar, quais são os obstáculos. E eu quero dizer uma coisa para você. Hoje eu estou um pouco empolgado, acho que vou como. Quero dizer uma coisa para você. O maior gigante contra você não é aquele que está no mundo, é aquele que está dentro de você. São as suas lutas internas, é a sua mente desafiando. Hoje mesmo a pastora do acampamento ministrou no dia, ela disse: a mente da pessoa diz assim: não vai dizimar que vai voltar para a farinha. Sabe aquela farinha magrinha? Não vai dar para você comprar. Irmão, isso é mente. Você não foi chamado para andar pela mente, não. Você foi chamado para andar pelo Espírito. Então creia por fé. E o teu justo viverá por fé. É isso que você precisa. Viver por fé. E aí o povo
primeiro para Números capítulo 14, você vai ler do 2 até o 4, corrido. Números 14, você vai anotando aí, para você aprender. Números capítulo o quê? Versículo 2 e 4, Renato vai comendo. E vai projetando, por favor. E depois o Renato vai ler o 11. Mas primeiro, lê Números 14, 2 e 4, eu comento um pouquinho, bem rápido, que eu vou voltar para o texto. E aí o Renato lê o 11, tá? Vamos lá, Renato, vai comendo. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido nesse deserto. E porque o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Até aí. Ok, isso aí é o que o povo disse murmurando contra Moisés e Arão. Mas isso depois, em 40 dias, já tinham visto vários sinais, prodígios e maravilhas. Só o recebimento da lei, lá no Monte Sinai, como o irmão também colocou, né? Ali foi debaixo de sinais, prodígios, era relâmpago, era trovões, era fogo caindo do céu. E aí, rapidamente, era água da rocha, como o Ivan colocou. E aí, daqui a pouco, só porque tem obstáculos, meu irmão, se não tiver, só tem vitória se tiver luta, irmão. Se não tem luta, não tem vitória. E se luta a sua vitória, quando tem, você não dá valor. Você sabe, só conhecimento geral, você sabe qual é o país que mais tem suicídio no mundo? Se você não sabe, eu vou dizer, hoje é o Japão. Porque lá tudo é fácil, é um país riquíssimo. E as pessoas se matam. Porque se você já nasceu, já no berço de ouro, e tem tudo do bom e do melhor, o que você tem que fazer? Nada. Aí você se inventa pelo menos de se matar. Diga misericórdia. Misericórdia. Mas é isso. Tá? É verdade o que eu estou falando. Isso é ciência. Quando é o mundo da facilidade, você não tem esforço nenhum. Porque é tudo fácil. Se teu pai é muito rico, você vai ter dificuldade na vida, sim ou não? Não. Não. É tudo bom e do melhor para você. Você nasce no famoso berço de ouro. Aí qualquer besteirinha você vai e se mata, tira a própria vida. O lugar que tem mais suicídio. Tá? Ok, aí vamos pular. Deixa eu falar de volta. Mas foi um povo que disse: olha, para que Moisés e Arão nos tirou do Egito? No Egito não estava tão bom, era melhor a gente ter morrido no Egito. Nos trouxe para ser morto agora e entregar nossas mulheres, porque os homens lá eram tudo grandes, eram lá em Canaquins, eram gigantes, é verdade isso. Mas Deus prometeu, não interessa. Se Deus prometeu, a Bíblia diz também em Números, né, mais na frente, no número 23, 19. Se Deus prometeu, Ele cumpriu, Ele vai cumprir, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometido se fará. Vai, tem promessa de Deus, vai se cumprir na tua vida, o diabo querendo ou não. Amém. Glória a Deus. Mas o povo quis voltar para o Egito e ainda disse: vamos levantar um líder que nos conduza de volta para o Egito. O povo todo murmurou. Mas você sabe o que aconteceu? Deixa o Renato ler o 11 aí mesmo, Renato. 14 e 11. Ele vai ler o 11 e eu vou dizer o que aconteceu. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Então Deus ficou, nós vamos aprender hoje, Deus ficou irado daqui a pouco. O texto, daqui a pouco vamos voltar. Deus ficou irado e já estava perdendo a paciência. Eu já até ministrei aqui que por 2 vezes Deus quis matar todo o povo e disse: Moisés, sai da frente que eu vou destruir todos eles e vou te dar um povo melhor. E Moisés intercedeu, eu já contei isso aqui para você. E aí Deus voltou atrás pela intercessão de Moisés. Mas aí, sabe o que aconteceu? Cuidado, diga para o irmão que está falando, cuidado com a sua boca, diga. Cuidado com a sua boca. Porque a nossa boca, ela
geração de murmuradores, toda aquela geração que era cerca de mais de aproximadamente 2 a 3 milhões de pessoas, todos os adultos, com exceção de Josué e Caleb, morreram no deserto, porque foram incrédulos. Então, o lugar da incredulidade, o lugar da pessoa que não tem fé, é morrer no deserto. Diga misericórdia. Misericórdia. Então, creia em Deus e nas suas promessas. Mas vamos voltar para o texto. É o 9, né? 3:9. Onde nossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. 10. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Mais um. Tudo ele está falando a mesma coisa. Não sei se você tem que. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Então aprenda uma coisa. Tem duas, essa palavra, tem muita palavra profética. Aprenda isso que é bem importante. Tem duas palavras proféticas, tem várias palavras na Bíblia que são proféticas, que valem para hoje e valem para o futuro. Esta é uma. Se você crer, confiar, tiver fé, você vai entrar em Canaã, aqui na terra. Você vai ter um destino de uma terra que manda leite e mel, uma terra abençoada, uma vida abençoada aqui na terra. Mas no porvir, aí que você vai entrar mesmo no descanso. Mas olha o que Deus disse. É Deus falando, lembra que no começo 7 é o Espírito, se ouvir a voz do Espírito, não é assim? Que foi o 7. Então o Espírito Santo de Deus falando com você, ele diz: porque a geração é incrédula, eu jurei, eu jurei na minha ira, que não entrarão no meu descanso, não entrarão no meu repouso. Se você é uma pessoa que já experimentou os milagres, as promessas, se você conhece a palavra e vive murmurando, vive com incredulidade, eu digo para você hoje: cuidado, porque você pode ter um decreto de morte para a sua vida e você não vai herdar o céu, porque Deus disse aí na palavra dele: eu jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, não entrarão no meu repouso. O primeiro repouso, Canaã física, terra de Canaã, a terra que manda leite e mel. Mas o segundo repouso, muito mais importante, é o céu, é o paraíso. Mas o incrédulo, aquele que não tem fé, aquele que murmura, aquele que vive se maldizendo, que vive reclamando, esse lugar é morrer no deserto e depois ainda ir para o inferno. Diga misericórdia bem forte. Misericórdia. Mas você ouviu aí: eu jurei na minha ira. Isso é Deus. Deus se ira, irmão. Se ira. Eu vou dizer para você, Renato, de novo. Efésios 4, 26, Renato. Deixa só no fundo. Efésios capítulo 4, 26. Você vai anotando os textos. A Bíblia diz que você pode se irar, mas você não pode pecar. Então a ira não é pecado. Deus pecou? Deus peca? Não. O Deus Todo-Poderoso peca? Não. Não. Nem Jesus Cristo, que era Deus homem, não. Era naquele tempo, hoje é Deus. Ele não pecou, foi encontrado sem pecado, né? Hebreus, não, vamos chegar depois, Hebreus 4, 15. Ok. Mas aí Deus disse que ele jurou na ira dele. Uma ira profética de Deus, de justiça. Bem-aventurados que têm sede de justiça. Mas a Bíblia diz assim, eu sei o versículo que o Renato vai ler, mas eu vou até ler, vou citar, para mostrar que eu sei, depois o Renato vai ler. E vai projetando aqui, diz assim, Efésios 4, 26. Ireis, mas não pequeis, não deixai o sol se pôr sobre a vossa ira. O que significa isso? Pastor Roberto, deixa o Renato ler. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Isso aí, não deixai o sol, na minha tradução é melhor, não deixai o sol se pôr sobre
sobre a vossa ira. Que hora o sol se põe? 18 horas. E no Brasil? 18 horas. 18 horas. Então, quando você ficar irado, aprenda isso. Até 18 horas, quando você for dormir, faça as pazes. Se resolver, isso que a Bíblia está dizendo. Você vai dormir com essa ira. Você vai se abraçar com esse problema e vai dormir, vai ter até um sonho de pesadelo. Não, aprenda com Paulo. É Paulo que escreve Efésios 4:26. Irei, mas não pequei. Não deixar o sol se pôr sobre a vossa ira. Se irou, é na casa, é no trabalho, é com os filhos, é com a mulher. Meu irmão vai dormir ligado com a mulher, com o marido, com o cônjuge. Não. Mulher, vamos fazer as pazes logo aqui. Que talvez a gente queira fazer até aquele outro negócio. Como é que vai fazer aquele negócio brigado, irmão? Não, vamos se ajeitar aqui, vamos se resolver. Então ireis e não pequei, não deixar os seus. O que significa isso? Você não pode ficar irado por muito tempo, irmão. Diga, eu estou entendendo. Estou entendendo. É isso. Ficar irado é normal. Deus mesmo ficou irado com o povo desobediente, com o povo incrédulo. A Bíblia diz que Deus não muda. Se você for incrédulo, se você for desobediente, se você não tiver fé, Ele vai ficar irado com você, sim ou não? Vai. E digo mais, e você também não vai receber as bênçãos aqui na terra e não ouvir a vida eterna. Você vai para o inferno se você não tiver fé. Mas vamos avançar mais. Vede, irmãos, que nunca haja no coração de vós um coração mau e fiel, para se apartar de Deus vivo. Então, o que a Bíblia está dizendo? O autor de Hebreus está te ensinando. Que o teu coração, vamos usar o Renato de novo, hoje o Renato está trabalhando, né? Renato agora vai para Jeremias 17, 17:9. Eu faço um ensaio em casa, né? Aí eu esqueço. Jeremias 17:9, deixa no ponto aí. A Bíblia diz que você precisa ter um coração. Coração, tá, gente? Quando a gente diz o coração, não é o coração, seria mais a gente dizer o nosso espírito, mais a nossa mente. Mas o coração é uma forma romântica. Por exemplo, quando você faz uma declaração de amor, quando você namorava, lá na adolescência, que você fazia uma setinha, que você fazia um coração ou você fazia um cérebro? Coração. Coração, né? É coração. Mas se você está apaixonado é no cérebro, é no coração. Coração é só um músculo que tem a função de bombear sangue. Só isso. Mas o coração é como se fosse o âmago, a parte principal do nosso corpo. Então quando ele diz, e a Bíblia diz isso, né? Que lê aí, Renato. Eu também sei, tá? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Então enganoso é o coração. Nosso coração é enganoso, ele é mau, ele é perverso. Por isso que não é pelo coração, não é pela mente, é pelo Espírito, é pela fé. Diga amém. Amém. Então você não pode, de forma nenhuma, se deixar levar pela mente, pela emoção, pelo coração. Você precisa crer em Deus e se aproximar de Deus. A Bíblia diz, a pastora gosta muito desse texto, né? Hebreus também, a gente vai chegar lá. Hebreus 11:6. Como é que é? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador, que Ele é presenteador daqueles que buscam. Então você só pode se aproximar de Deus crendo, tendo fé que Ele existe, que Ele é abençoador, Ele está pronto para abençoar. Tem um texto bíblico do seu Judá que diz: Deus não está com os braços encolhidos que não possa te abençoar. Ele está com o braço estendido, pronto para te abençoar. Tu só precisa ter fé, só precisa crer. Crer independentemente das circunstâncias, dos problemas, do gigante. Continua crendo, continua confiando, continua dependendo de Deus. E a seu tempo tu vai ver a vitória, a bênção se materializar na tua vida. É isso. Amém, Senhor. Vamos lá, avançar mais. 13. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje,
se endureça pelo engano do pecado. Então o pastor uns aos outros, mas a gente tem o coração, por ter o coração duro também, a gente quase não aceita essa demonstração de outro irmão. Embora a Bíblia diz, exortai uns aos outros, mas o pastor e a pastora, às vezes tem discípulo que não aceita nem a chicotada do pastor, o pastor bate mais, né? O pastor é mais amorzinho, o pastor. A pastora quer chicote. Mas tem gente que não aceita nem o chicote da pastora. Irmãos, é bíblico exortar, porque às vezes você está querendo escorregar, você está querendo cair, e o pastor vai e lhe ensina pela palavra. Deus usa o pastor pela pregação, pela ministração, mas também no aconselhamento. Você tem uma pessoa que tem palavra de sabedoria no aconselhamento, é a pastora crente. Muito séculos na frente de mim. Só existe uma pessoa que tem, na minha opinião, que tem mais sabedoria para aconselhar no mínimo do que a pastora crente, é o apóstolo Arão. Como é que está difícil e você não tem? Eu tive a oportunidade, tá? De reunir toda semana com o apóstolo Arão, falei muita coisa com ele. Homem muito sábio. Mas a pastora crente tem também esse conhecimento, essa sabedoria, porque isso é dom, Deus dá para as pessoas. A verdade diz, Roberto, qual é meu dom? Eu digo, seu dom de aconselhar, de ser pastora. Eu não dou, eu não tenho. Eu sou um clínico geral, eu dou os primeiros socorros. Vamos para o texto. Vamos lá. 14. Porque nós tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então, eu costumo dizer isso, né? Eu só aprendi com o apóstolo Henrique. Não adianta como você começa. Lembra que eu sempre que eu falei isso de corrida? Quem lembra disso? Sim, amém. Não adianta como você larga uma corrida, Fórmula 1 ou corrida, meu irmão. Não interessa. O importante é a chegada, é a chegada que chega o prêmio. Premiação é quem chegou. Você pode largar em primeiro, aí eu sinto o carro a pessoa. Se você sentiu mal e para, você não vai nem classificar. Se o carro bate no meio, vou dar um prêmio, Fórmula 1. Nem chega, não ganha nem o pontinho ganha. E aí os prêmios é quem chega, a linha de chegada. Então não importa como você larga, como é que você chega. E aí tem o texto bíblico que respalda o que o apóstolo de Deus ensina, que também me ensina, que você precisa ser fiel até o fim, irmão. Se você já está com uma certa idade, se você é crente até hoje, irmão, em nome de Jesus, você olhar para a sua vida, você diz, pastor Roberto, eu já tenho mais de retrovisor de que de para-brisa. Eu sou um também. Eu tenho muito mais de retrovisor de que de para-brisa. Minha vida para frente, não sei quantos anos. Então já temos 65 para trás, e uns quebrados, que vai fazer 66, né? Em julho. Então, se até hoje você está em Cristo, irmão, não queira desistir agora não, perdeu o prêmio. Então, se você for fiel até o fim, é isso que a Bíblia está dizendo, você vai receber o prêmio, você vai receber a coroa da vida. Porque a Bíblia diz, ser fiel até a morte, até o dia que você morrer, você precisa morrer em fidelidade. Diga amém. É isso que a Bíblia está dizendo para você. Não se desvie, não vale a pena, mas você já tem uma boa caminhada, fez o percurso quase todo, vai querer morrer na praia, como diz o ditado. Então vamos lá, mais um. Diz qual é para eu saber. 15. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Então, se você ouvir a voz, onde você está ouvindo a voz de Deus? Diga amém. Amém. Aqui toda vez, puxando a brasa para a mensagem, toda vez que eu ministro, eu só ministro a palavra. Porque os sermões, vão desse sermão, são expositivos. Eu pego a Bíblia e explico a Bíblia. Expositivo é expor, é explicar
explicar a Bíblia, é isso que eu faço. Então é Bíblia pura. Eu pego o autor hoje de Hebreu e começo a explicar. Então, se ouvir a voz, obedeça, hoje creia, hoje se apegue com Deus, hoje decida. Ele diz hoje está uma ideia de urgência. Meu irmão, não é amanhã não. Muita gente, principalmente os que vão malhar, aí ele diz, não, sabe o que é? Quase todo mundo é segunda-feira, vou começar a malhar. Segunda-feira, mas a segunda-feira nunca chega. Então diga hoje. Hoje. É hoje. É hoje. Então é hoje, não deixe para amanhã não, deixe para segunda-feira não, deixe para mês que vem não, deixe para o ano que vem não, é hoje. Ainda mais para as coisas de Cristo, as coisas de Deus. Não sei como é que está a sua vida espiritual, se está, como diz que o pastor usa a palavra para lhe exortar, se você está meio quase caindo, se levante hoje, se reconcilie com Deus. Diga, é hoje que eu vou fazer um conselho, é hoje que eu vou mudar minha vida, é hoje que eu vou mudar. Sempre o ser humano, ele está apto a recomeçar, mas que seja hoje. Diga amém. Amém. Vá mais um. Porque havendo algum ouvido, o provocaram, mas não todos que saíram do Egito por meio de Moisés. Então, o que ele quer dizer aí? Não ficou muito claro nesse texto que foi. Mas o que quer dizer? Que as pessoas que falharam não foram outras pessoas, foram as pessoas que tinham a promessa. Porque se o ímpio, que já está desviado para o inferno, deu uma lógica, sim ou não, gente? Vou repetir. O ímpio, se ele continuar na impiedade, ele morrer e for para o inferno, deu a lógica, sim ou não? Sim. Sim. Porque é ilógico, é você que recebeu a promessa. Porque agora lembre que o autor de Hebreu está ministrando para as pessoas que saíram do Egito, debaixo de promessa, debaixo de sinais, debaixo de maravilha, debaixo de milagre, como o Igor já colocou, caía maná do céu, caía cosmonize, aquela pedra que tinha um bebedouro, não sei se era aquela gelada, mas pelo menos fui eu posso dizer, tinha um bebedouro que era Jesus Cristo. E aí viram tantos milagres, e agora depois de tantos milagres, você quer voltar para o Egito, você quer morrer no deserto, você quer murmurar, você quer ter falta de fé? Não, gente. Em nome de Jesus, se desviar o ímpio, ele já está desviado, no lugar dele no inferno mesmo. Se ele não se converter, vai para o inferno. Agora você que já é convertido, você que já experimentou, você que já provou das bênçãos da maravilha de Deus, irmão, continue nesta pegada. Vamos lá, vai. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Então ele está falando a mesma coisa que eu já falei. Que foi os que pecaram e que os corpos caíram no deserto, pediram a morte, Deus deu a morte para ele. É melhor morrer no deserto, pois que morra. E por 40 anos ele ficava andando em círculo. Então vou ministrar mais ao seu coração hoje. Então você que é incrédulo, você que não tem fé, o seu lugar é no deserto e o seu lugar é andando em círculo. Como eu já falei hoje, chegou perto da bênção, estava só entrar, só atravessar o Jordão. E aí, porque murmuraram, porque não tiveram fé, ficaram andando por 40 anos no deserto, andando em círculo, e toda aquela geração morreu porque não tiveram fé. Diga misericórdia. Vamos lá, estamos acabando disso, qual é o versículo? 18. Falta só 2. E a quem jurou que não estariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? Então, a quem Deus jurou que não ia entrar no repouso, no descanso. Aí no primeiro caso, na terra de Canaã, terra que manda leite e mel, e depois no paraíso, no céu. Desobediente. Quem foi? Foi as pessoas que saíram do Egito. São os desobedientes, são os incrédulos, são os murmuradores. É isso.
ficando em pé logo, para a gente chegar lá. 19. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então fecha falando da incredulidade. A incredulidade, que é a falta de fé, lhe impede de você hoje aqui na terra ser abençoado, receber as bênçãos transitórias aqui da terra, mas impede principalmente de você entrar no céu. Se você não tiver fé, o reino de Deus se conquista por fé, e o meu justo viverá por fé, e se ele retroceder, a minha alma não terá prazer nele. Hebreus 10, 38 também. Então vamos chegar, como a gente não só Hebreus. Você já ficou em pé? Diga amém. Amém. Vamos orar. Você hoje que não tem fé, hoje foi ministrado até sobre o dízimo. Você não tem fé para dar o dízimo. Você não tem fé para muitas vezes para vir à igreja. Você não tem fé com um monte de coisa. O meu justo viverá por fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Pelo 10, 38. Aí ele conclui no 38 ainda, tá? Parte B. Mas a nossa geração não é a geração que retrocede, mas é a geração que avança e avança para a conquista. Se é você, diga amém. Amém. Glória a Deus. Pai, esta é a tua palavra. Obrigado por esse autor de Hebreus, que nós não sabemos nem o nome, mas que palavra maravilhosa. Quando, naquele tempo, na época dessa escritura, as pessoas estavam querendo voltar para o Antigo Testamento, voltar para o judaísmo, e o autor escreveu: Jesus Cristo é bem superior, Jesus Cristo é superior a todos os profetas, Jesus Cristo é superior aos anjos, Jesus Cristo é superior a Moisés, Jesus Cristo é superior a todos. E eles já tinham Jesus e queriam voltar por causa da perseguição, por causa do gigante. E hoje as perseguições, o gigante, as situações continuam nas nossas vidas. Mas eu oro, eu intercedo agora por cada discípulo da fase 14, que por acaso não tem fé. A tua palavra diz que quem tiver fé, como um grão de mostarda, uma fé incontaminável, uma fé que não aceita mistura, dirá esse monte: sai, te ergue e te lança no mar, e assim acontecerá conforme ele falar. Eu oro para que somente a nossa fé, porque a tua palavra diz em Hebreus, não, Romano 10, 17, ora, a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo, Cristóis, a palavra ungida. Hoje eles estão aqui aumentando em fé, porque eles estão ouvindo a palavra ungida, que a palavra de Deus, que esta palavra entre em cada coração, venha germinar e venha dar frutos a 100 por 1, de tal forma que cada um aqui nesta noite saia deste culto edificados, alicerçados, aumentados em fé. Eu oro para pessoalmente a fé de cada um aqui, quando ele lê a palavra, quando ele meditar na Bíblia. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor fale com ele através do teu Espírito, e que ele receba por fé as bênçãos contidas na tua palavra. Creio que para ele, e se tem alguém andando em deserto, andando em ciclo, arrodeando, e talvez no caminho dele seja a morte, eu oro para que ele decida e tenha vida hoje, que ele possa romper com a incredulidade, que ele possa romper com a falta de fé, que ele possa dar um basta na sua vida e se decidir. Em nome de Jesus eu abençoo cada um nesta noite com fé, a fé na palavra, a fé que remove as montanhas, a fé de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Filho de Abraão não é de sangue, filho de Abraão é aqueles que creem na mesma promessa de Abraão, e nós somos esses filhos. Eu